E o atual secretário adjunto da Casa Civil, Fernando de Moura Alves, será o novo secretário executivo da pasta. Depois de usar um jatinho da FAB para ir até a Suíça e a Índia, o agora ex-titular do cargo, Vicente Santini, foi destituído ontem da função pelo presidente da República, mas não foi exonerado totalmente do governo. Ele permanece no governo até a decisão ser tomada pelo ministro Onyx Lorenzoni, né, que estava em férias, vai voltar de férias agora e vai tomar essa posição. O presidente Jair Bolsonaro considerou inadmissível ele utilizar um jatinho da FAB para ir do Fórum Econômico Mundial encontrar a comitiva presidencial na Índia. Olha, o que ele fez não é ilegal, mas é completamente imoral. Imoral. Ministro antigo, fora de avião lá comercial, classe ali econômica. Tá? Eu mesmo já viajei no passado, né, eu era presidente para a Ásia toda de comercial, classe econômica. Eu não entendi. A explicação que chegou no primeiro momento, ele teve que participar da reunião de ministros, por isso a premência de tempo. Essa não, essa desculpa não vale. Outros ministros que viajaram aí nos últimos dias utilizaram um avião de carreira para chegar até o mesmo destino, né? Foram os casos de Tereza Cristina da Agricultura, Bento Albuquerque de Minas e Energia. O ministro Paulo Guedes pagou do próprio bolso a mudança de classe econômica para a executiva, também num voo comercial. Jair Bolsonaro também comentou sobre a auditoria milionária da Caixa Preta do BNDES, né? E disse que o trabalho custou 48 milhões de reais e agora tem mais 2 milhões aí requisitados. A ordem, segundo ele, é não proteger ninguém. O último aditivo parece, não tenho certeza, seria na ordem de 2 milhões de reais. E chegou a 48 no final. Tá errado. Tá errado. Tá certo? Tem coisa esquisita aí. Parece que alguém quis raspar o tacho. Parece. Tá certo? É isso aí. O presidente, eu acho que toca no ponto. Alguém duvida de que esses contratos de consultoria no BNDES foram legais? É claro que não, né? É tudo muito legal. Não foram ilegais nenhum dos contratos fechados entre o BNDES e a Odebrecht, por exemplo. E a gente viu a roubalheira que esses contratos encobriam. Também não foram ilegais as relações entre o BNDES e o grupo JBS, que fez com que dinheiro público do Tesouro Nacional, depois de um pit stop no BNDES, acabasse nos cofres dessa empresa que protagonizou um dos maiores escândalos de corrupção da nossa história recente. A questão quando se fala de que, olha aí, a Caixa Preta não tinha nada, não tinha nada, era tudo legal, era tudo limpo, era tudo não sei o quê. Não é bem assim, né? Na verdade, o que aconteceu no BNDES é que o banco se prestou a isso. Né? O banco foi utilizado exatamente para isso, para favorecer a safadeza, favorecer a corrupção. Quando se fala em Caixa Preta do BNDES, se fala também na Caixa Preta que aconteceu ou não, na Petrobras, na Caixa Preta que ocorreu, que se registrou na Eletrobras e tantas outras estatais por aí. No BNDES, não foi diferente. A safadeza correu solta. É claro, tudo sob o manto da legalidade, né? Acho que a gente tem que sempre destacar isso, porque, afinal de contas, essa gente roubou muito. Aliás, Cláudio, aparentemente são dois casos desconexos, né? Ou seja, a viagem repleta de mordomias aí do auxiliar do Onyx e o caso do BNDES. Mas, na verdade, em ambos os casos, há uma legalidade que não encobre a imoralidade. E no caso do BNDES, é claramente isso. Os caras usaram dinheiro público de maneira imoral, encobrindo operações, essas sim, ilegais e que lesaram, ao fim e ao cabo, os brasileiros, né? E no caso aí, obviamente, muito menor, mas também imoral, do uso de um avião da FAB, né, para ir de Davos até Delhi, o que acontece é que o dinheiro público é tratado no Brasil como sendo de ninguém. Ele é de todos, mas é tratado por quem, em determinado momento, chega ao poder, como sendo de ninguém. Então o sujeito faz o uso que bem entende. No caso aí desse tipo de uso do avião da Força Aérea Brasileira, fundamental é estabelecer regras, porque você não pode ficar dependendo do bom senso do sujeito. Esse não teve, o outro pode ter, o próximo não terá. E no caso do BNDES, da mesma maneira.
É preciso que esse tipo de operação seja legalmente coibida. Você não pode usar dinheiro público a bel prazer para favorecer aliados de ocasião, e não só aliados internos, né? Mas outros governos e regimes foram beneficiados pelo Brasil com o dinheiro do BNDES. Olha, a gente está falando aqui da Caixa Preta do BNDES, com esse mesmo sentido, a gente tinha que cobrar da mesma coisa do Banco do Brasil, a gente tinha que cobrar a mesma coisa da Caixa Econômica. Para mim não faz nenhum sentido a Caixa Econômica ter ação da JBS. Não faz. Como também não faz no menor sentido a Caixa ter ações da Petrobras. Então, os bancos públicos no Brasil, eles são agentes das políticas públicas eleitas pelo governo de plantão. Claro, então, mas a política pública... Não, eu não vou defender os bancos, eu estou dizendo o seguinte, se alguém está se omitindo na cobrança da Caixa e do Banco do Brasil, isso não significa... Bom, já que ninguém está... então não vamos falar do BNDES, porque ninguém está falando da Caixa e do Banco do Brasil. Não é isso que eu estou fazendo, pelo contrário. Aliás, é a primeira vez que eu falo do Banco do Brasil e da Caixa. O que eu estou dizendo aqui é que eu gosto de chamar a atenção para a história da política pública que foi criada pelo governo Lula com o propósito de... Ele elegeu ali... eu quero que ajude fulano, beltrano e cicrano. O Luciano Coutinho, que era o presidente do BNDES na época, disse, ok, então nós vamos fazer aqui uma leitura que vai seguir todos os critérios de risco das operações, mas o critério do propósito ficou lá no Poder Executivo. Então, assim, faz sentido ajudar a Odebrecht a construir estrada em Angola? Faz sentido ajudar a Odebrecht a construir porto em Cuba? Faz sentido ajudar a JBS a comprar frigorífico nos Estados Unidos? Essa decisão foi tomada não no BNDES. Ela teve o sim, como disse o Cláudio, a anuência do presidente do BNDES, que disse assim, escuta, a operação cabe nos critérios de risco para a concessão de crédito do BNDES? Cabe. Então tá bom. Então vamos fazer. Agora, o propósito... Então, quando eu falo de crime, entre aspas, o crime, entre aspas, foi fazer o Tesouro se endividar em 500 bilhões de reais com este propósito de dar crédito barato com subsídio, e na hora que o dinheiro sai do BNDES e o que faz o seu Joesley Batista, o seu Marcelo Odebrecht, se divide caixinha com o PT, se divide caixinha com não sei quem, aí é outra história, já aconteceu de outra forma. Na Petrobras e na Eletrobras é mais grave ainda, porque a Petrobras está diretamente envolvida nas operações e nos investimentos que ela escolheu fazer, com preço superfaturado, já sabendo que aquela sobra ia para financiar a campanha, ia para financiar e pagar político corrupto e a própria diretoria da Petrobras. Então, eu não estou defendendo o BNDES, eu só estou discutindo aqui que eu acho que o tema, a gente não pode esquecer que foi a política pública, foi o fato, e aí sim, Zaidan, trazer o ponto que você traz. Qual é a estrutura legal que o Brasil tem hoje que não blinda os bancos públicos de atender a um propósito criminoso? Mais do que isso, você tem loteamento, não é? Loteamento político. O que o Gedel foi fazer na Caixa? É loteamento, pô. Exatamente. Então, a legalidade tem que ser. Qual é a blindagem que a lei brasileira tem que fazer para evitar que os bancos públicos sejam instrumentos de um propósito criminoso? Exatamente. Quando o Lula, por exemplo, estabeleceu como é que eu diria, o roubo, né, por meio de financiamento da Odebrecht em obras no exterior, isso aí não é política pública, né? Isso aí foi estratégia de assalto, é muito diferente. Afinal de contas, o BNDES se prestou a isso. A decisão lá é do presidente, foi do presidente do BNDES na ocasião, etc. É claro que foi. Mas ele não foi lá para o computador para redigir o contrato. Ele não foi lá na assessoria técnica para sentar no computador e colocar ali a defesa técnica daquele contrato. Não. A estrutura do BNDES foi usada para isso, né? A estrutura do BNDES, em grande parte aparelhada pelo Partido dos Trabalhadores, silenciou diante da evidência da sacanagem. Né? A safadeza estava correndo frouxa, o dinheiro do BNDES tomado do Tesouro estava sendo usado exatamente para esses fins criminosos e todo mundo pianinho.
Não apareceu ninguém para denunciar. Epa, olha aqui, ó, eu sou economista do BNDES, eu estou aqui, tem aqui uma sacanagem em andamento, eu estou aqui para denunciar, não admito isso como cidadão. Não tem isso, nem sequer através dos seus sindicatos, porque também estão ou estavam e continuam aparelhados pelo Partido dos Trabalhadores. Foi isso que aconteceu. Então, assim, eu acho que temos que cobrar do governante a atitude de investigar. As suspeitas, é claro que há. Agora, você acha mesmo que esses caras que entraram no BNDES pela sua própria qualificação vão deixar rabo? É claro que não vão deixar. Agora, a Caixa Preta se manifestava em todos os sentidos. Eu me lembro da entrevista que nos concedeu no Bastidores do Poder o ministro do Meio Ambiente, quando ele foi ao BNDES para tomar conhecimento, para solicitar acesso à prestação de contas das ONGs, dezenas de ONGs financiadas pelo Fundo Amazônia, que é o dinheiro do qual o BNDES administra, etc. O sujeito lá, o carinha lá do BNDES, chamado à sala do presidente do banco que recebia o ministro do Meio Ambiente, o carinha lá chegou na lata do ministro e do presidente do banco: o senhor não pode ter acesso a isso, o acesso é restrito. Teve a ousadia de negar acesso a um ministro de Estado à prestação de contas das ONGs vigaristas, picaretas que estavam tomando dinheiro do Fundo Amazônia. Para o ministro ter acesso, ele pegou na hora, ligou, segundo o relato dele, ligou para o ministro da CGU, esse sim tem, enfim, até autoridade policial nesse aspecto, e ele tomou conhecimento, ele teve acesso à prestação de contas através da CGU. A CGU foi lá, requisitor, e aí ele deu acesso ao ministro do Meio Ambiente. Só para se ter uma ideia de como essa gente se apropriou, aquela coisa que o ministro Delfim Neto nos disse aqui na segunda-feira passada. Sabe, os órgãos públicos, mas sobretudo essas estatais, elas foram apropriadas por um bando de gente que acha que é dono daquilo ali, que pertence a eles e não pertence ao povo. Né? E, portanto, eles decidem lá: olha, isso aqui, só nós é que podemos tomar conhecimento disso. E nesse sentido é que eu tenho absoluta convicção que a Caixa Preta, a tal da Caixa Preta, ainda que não tenha sido aberto lá uma sala e só, olha aqui, ó, tem aqui uma Caixa Preta, ainda que isso não tenha ocorrido, eu não tenho dúvida nenhuma que a safadeza correu frouxa com anuência, com a cumplicidade de muita gente boa dentro do BNDES.